Começando o nosso bate-bola tradicional, de volta e num fim de semana onde a dupla Grenal perdeu os 2 jogos. O Inter foi derrotado pelo Vasco jogando no Beira-Rio. Na Serra deu Juventude, alô papada! 3-0 de goleada pra cima do Grêmio. E claro, a gente tem muito assunto aqui neste bate-bola para discutir tudo que rolou neste domingão com os nossos comentaristas identificados e os nossos comentaristas sensatos, calmos. Olha a cara do Wagner Martins ali, impressionante. O rapaz tá de touca. Bota ali, Wagner, mostra esse rapaz. Agora ele tirou só porque eu falei. Wagner Martins, vindo do Beira-Rio. Tava um frio danado. E o Internacional apresentou futebol frio também, Vaguinha. Boa noite. Boa noite, Lucianinho. O que aconteceu foi o seguinte: o Vasco veio para Porto Alegre, desembarcou em Canoas com 6 derrotas consecutivas fora de casa no Campeonato Brasileiro e ganhou do Inter. Então não tem como estar satisfeito, né? O torcedor do Inter não tem como estar satisfeito. A alegria dos colorados hoje é a desgraça do Grêmio. Isso é muito pouco. Olha aqui, ó. Pega. Conhece outros carnavais já. Nessa notícia que tu acabou de dar aí, que é a vitória do Botafogo por 3-0 diante do Atlético Mineiro, me machuca também. Sabe por quê? O Atlético Mineiro pode pegar aí os últimos 8 jogos do Atlético Mineiro, ele vai ter uma vitória só. Contra quem? Contra o Inter. Tu não acha que o Inter rifou o jogo? O Eduardo Cudê rifou esse jogo? Porque ele decide não escalar o Wesley, ele decide não escalar o Vitão, ele decide não colocar o Wanderson desde o começo. Perfeito, acho que já sim. Não decide poupar o Valência. Acho que sim. Já sem Borré, mesmo etc, assim, etc. Diogo. Tipo mesmo assim, olha, que é aquela história de preservar, de fazer a escolha de Sofia. O Inter... Porque se perde pro Vasco e ganha do Juventude, tá tudo certo. Mas se acontece o contrário, ele deu. Quando o Inter, antes do jogo contra o Fluminense na quarta-feira no Rio de Janeiro, na quinta-feira no Rio de Janeiro, o Inter tomou uma decisão ali. Ele pegou a sequência de jogos: Fluminense, Vasco, Juventude e Juventude, os 2 pela Copa do Brasil. Ele tomou uma decisão. A partir de agora, nossa prioridade são as Copas. Eu concordo com essa decisão. Isso aí foi lá na quarta-feira. Só que na quinta-feira eu falei. Só quando a gente dizia isso, assim, nossa, a gente tomava pancada, inclusive, assim, de torcedores nas redes sociais. Não, a gente debateu isso aqui. Isso, né? A gente debateu isso aqui. Eu lembro que tu falasse sobre isso. Não tem nenhuma novidade. Eu discordei da postura. Porque eu via uma campanha que... o torcedor sempre quer acreditar, né? Que poderia daqui a pouco ali na frente a gente brigar por alguma coisa. E as pessoas que estão lá dentro do clube fizeram a avaliação e que a gente tá vendo hoje que ela é correta, porque Campeonato Brasileiro esquece pro Inter. Pois é, mas Vaguinha, vamos lembrar uma coisa, né? No início do campeonato, o Cudê falou, o Inter falou, enfim, principalmente o presidente, que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Não, mas aí e agora o discurso tá diferente. Não, Lucianinho. A gente até pode botar o Cudê pra falar sobre isso. Não, mas aí é o seguinte, Lucianinho, pode chamar o Cudê, mas aí quando tu tem o evento da enchente, acabou isso aí. Aí não tem como sustentar o discurso de que são 38 finais, muda tudo. Aí eu concordo com os caras, entendeu? O time que jogou hoje tinha totais condições de ganhar. E não ganhou por alguns erros que o Cudê cometeu. Totais condições eu já não sei, condições sim. Não, jogou o primeiro Bruno tempo, Gomes. O Inter teve 70% de posse de bola. Mas isso acontece várias vezes com o Inter. Vasco, mas é isso que eu quero dizer. O Inter teve perto de fazer o gol. Teve possibilidade para fazer, foi incompetente e não fez. Repetiu os mesmos erros dos últimos jogos, ok? Que se repete. Agora, no segundo tempo, e aí eu acho que ele começa a errar, o Cudê faz uma substituição, ele tira o Luca Drummond, porque ele pegou no pé do garoto no primeiro tempo, e ele tava na nossa frente ali, eu tava na cabine olhando ele na área técnica, ele tava incomodado com a atuação do Luca Drummond. E aí ele pegou e tirou o guri. Ele nunca faz isso. O Cudê pode pegar aí. A última vez que ele fez alguma alteração no intervalo do jogo, ele não fez. Hoje ele fez. E aí ele botou o Wesley. Ok, vai melhorar o time, porque o Wesley é o melhor jogador do time, né, nos últimos jogos. Só que ele botou o Wesley pra jogar de costa. O melhor jogador do time do Inter tem jogado bem, saindo da ponta e vindo pro meio. Aí ele bota o Wanderson e o Wanderson repete as atuações ruins que vem tendo. E aí, quando ele vai arrumar o time, o Robert Renan já foi autossuficiente de novo, perdeu uma bola e sofreu o gol pro Vasco. Aí ele fala, nosso primeiro erro. Só que o erro do Inter não é um errinho de posicionamento. O erro do Inter é
é uma catástrofe no Eu jogo. discordei de ti E aí quando tu toma fala gol. em totais condições, porque assim, sabe aquela história do detetive em filme Detetive em filme? Se acontece uma vez, é acaso, 2 vezes é sorte, 3 é coincidência, agora 4, 5, 6, aí tu tem um padrão. O que Inter tu tem jogou que ver. contra o Vasco, Mas é isso que eu tô... perdeu 6 partidas Tá, fora mas de deixa casa. eu te dizer, eu tô concordando Então assim, quando eu falo totais condições, Diogo, é porque mesmo o time escalado, mesmo esse time desfalcado, com preservações, Sim. ele tem que ganhar do Vasco. Tá, e por que eu tô discordando de ti do totais condições, eu deixo só condições? Porque eu vi, assim, o cenário Inter que empatou com o Real Tomayapo. Mais posse de bola, muitas finalizações, não conseguiu ganhar. Contra o Juventude no Gauchão. Não conseguiu ganhar, mas tinha que posse ganhar, de bola, Diogo. mais finalizações e não ganhou. Contra o Belgrano, mais finalizações e não ganhou. Contra o Atlético Goianiense, a mesma coisa. Agora contra o Vasco. Então, daqui a pouco, tem algo que não está acontecendo, que apesar desse cenário todo de, entre aspas, totais condições, as coisas não estão acontecendo. O cenário que se apresenta para a semana do Inter é o seguinte. Se tinha alguma coisa que poderia segurar Eduardo Cudê no comando técnico do Inter em caso de eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, era a boa campanha no Campeonato Brasileiro. Ela poderia relativizar uma nova eliminação na Copa do Brasil. Eu já acho um absurdo o Inter ser eliminado pelo Juventude no Campeonato Gaúcho. Mas pode acontecer como aconteceu. O torcedor do Inter não irá admitir uma nova eliminação para o Juventude. E não há no Campeonato Brasileiro o que segure o Eduardo Cudê. Porque a campanha no Campeonato Brasileiro, que poderia ser boa e relativizar a eliminação, uma eventual eliminação, ela não existe. O Inter faz uma campanha que é insatisfatória. E eu vou dizer de novo aqui. O Inter tem a obrigação. Eu vou repetir. Eu não estou exagerando. O Inter tem a obrigação de passar pelo Juventude na Copa do Brasil. Pelo investimento que fez. Enfim, por tudo que você sabe. Pela grandeza, respeitando o Juventude. Respeitando a instituição Juventude, que muito bem eliminou o Inter aqui no Campeonato Gaúcho, dentro da regra do jogo. Acho, sem clubismo, que foi prejudicado no segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho com um pênalti não marcado, que amarrou o Inter na competição, que passou, com todo o respeito. Mas a história do Esporte Clube Internacional não permite 2 eliminações em menos de 6 meses para o Esporte Clube Juventude. Então, é preciso que essa pressão esteja presente dentro do vestiário. Que lá entendam isso, que o Inter não pode perder para o Juventude. O Inter tem a obrigação e não vai ter nenhuma desculpa que segure treinador, departamento de futebol, que seja. Se acontecer, onde é que tem madeira aqui? E não pode acontecer, não fica pedra sobre pedra. Não é momento agora de trocar treinador, mesmo com a derrota em casa pro Vasco da Gama. Agora não é momento. Mas aí eu somo com o que aconteceu. Não pode. Não pode de jeito nenhum ser eliminado pelo Juventude. Sabe